Jesus Cristo profetizou que haveria muitos falsos cristos e falsos profetas. Em Mateus 24, verso 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então aqui Jesus está profetizando o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E diz que eles farão sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 7,15, Jesus diz também: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus disse que esses falsos profetas, eles são como lobos devoradores. Jesus diz em João 10, verso 12 e 13, sobre o falso profeta. Ele diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Então Jesus comparou o falso profeta, o falso Cristo, a um mercenário, aquele que trabalha somente para ganhar dinheiro. Os falsos profetas são chamados como lobos devoradores, conforme nós observamos. O lobo, o que ele faz? O lobo, ele mata e se alimenta das ovelhas do rebanho. Então o lobo, ele devora as ovelhas. É isso que ele faz. E comparando com os falsos profetas, o que os falsos profetas têm feito com o rebanho do Senhor Jesus em nossos dias? Você tem observado algum lobo no meio de alguma religião que você conhece? Também Jesus falou do mercenário, que não tem cuidado das ovelhas. Para o mercenário, o que realmente interessa é somente o dinheiro que ele adquire com o seu envolvimento com as ovelhas. Você observa em alguma religião que você conhece pessoas que são como mercenário, que trabalham apenas visando o dinheiro das ovelhas? Pessoas que apenas estão interessadas em enriquecer, pessoas que se dizem profeta de Deus, se dizem cristãos ungidos, mas que na realidade são verdadeiros mercenários, que trabalham apenas visando lucro material. Você tem observado isso em alguma igreja que você conhece? Então veja que em muitas seitas, pessoas que se dizem pastores, que na realidade são lobos devoradores, são mercenários. O que está acontecendo em muitas dessas seitas, conforme é revelado no BBC? Então diz aqui que há estupro, lavagem cerebral e agressão. Os abusos de crianças revelados na investigação da seita Jesus Army. Intimidação, lavagem cerebral, trabalho forçado, servidão financeira e surras bárbaras de meninos por grupos de homens. Então veja o que esses lobos, esses mercenários, têm feito. Aqui é apenas um exemplo de uma seita, mas igual a essa deve haver outras. Você conhece alguma seita na sua região que já foi acusada de algum tipo desses malefícios? Agora vamos observar outro artigo da BBC. Os fiéis que se endividam para pagar dízimo milagroso. Então veja, os mercenários, eles gostam muito de dinheiro. Então eles iludem os fiéis para se endividarem para pagar dízimo milagroso. É isso que diz o artigo. Então aqui é um verdadeiro mercenário que induz as suas ovelhas a fazer até empréstimo para dar dinheiro para ele fazer oração, para ela conseguir alguma coisa. Aí continua o artigo dizendo: mas o milagre nunca veio. Na verdade, as coisas ficaram ainda piores, diz ela. Então, em vez de melhorar, ficou pior, porque ela não recebeu o que procurava e ainda ficou devendo empréstimo para pagar pela oração que não funcionou. Então, veja o que acontece nessas seitas de mercenário. Eles induzem as pessoas até a pedir dinheiro emprestado para pagar os pastores para fazer oração.
Você conhece alguma seita ou alguma igreja na sua região que faz isso? Que vive pedindo dinheiro dos membros em troca de oração para conseguir alguma coisa? Cura, dinheiro, emprego, alguma coisa? Se você está ouvindo essa mensagem, se você conhece alguma igreja ou alguma seita que faz isso, tenha cuidado, para você não cair na mesma esparrela que o Denis caiu. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os endereços para você procurar esses 2 artigos que eu citei, para você ler na íntegra. Como é possível saber que uma pessoa que fala em nome de Deus é um falso profeta? Vejamos o que diz a Bíblia. Deuteronômio 18, 22 diz o seguinte, 18, 22. Quando o profeta fala em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, se um profeta falar em nome do Senhor, e o que ele falou não se cumprir, então não tenha temor dele. Então, se afaste desse profeta, que ele é falso. Então, veja, meus irmãos, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias, já apareceram muitos falsos cristos e falsos profetas. E especialmente em nossos dias, tem aumentado muito o número dos falsos cristos e falsos profetas. Existem os falsos profetas que prometem cura, que prometem emprego, riqueza, casa, avião, carro bom e tudo mais, em troca de dízimo, de ofertas. E como foi observado nesses artigos que eu citei, pessoas até fazem empréstimo para dar dinheiro para esses pastores para conseguir o que querem. Os falsos cristos e falsos profetas costumam ensinar doutrinas que contradizem a Bíblia. Também gostam de prever acontecimentos e marcar a volta de Jesus. E o que eles dizem não acontece. Você conhece alguma seita ou denominação que já marcou a volta de Jesus e não aconteceu? Só em nossos tempos já foram marcadas muitas datas para a volta de Jesus e não aconteceu. Vou citar alguns exemplos. Foi citado a volta de Jesus para 1843, 1844, 1973, 1873, 1874, para 1914, para 1925, para 1975, para 2000, para 2017, 2021 e nada aconteceu até agora. Esses profetas são o quê? São falsos profetas, porque eles falaram e o que eles falaram não aconteceu. O que eles previram foi falso. Então, o objetivo dessa breve palestra é que você não se deixe iludir pelos falsos cristos e falsos profetas, pelos mercenários, porque esses falsos cristos e falsos profetas, mercenários, eles costumam oferecer, prometer muitas coisas boas. Eles prometem, mas o que eles prometem não se cumpre. E, no entanto, eles pedem dinheiro, e muitas vezes, conforme a gente observou, pessoas tomam até dinheiro emprestado para dar para esses falsos profetas. E aí a situação, em vez de melhorar, faz piorar. E também muitos são enganados com falsas previsões para o fim do mundo. Muitos, acreditando, vendem até o que tem, param de trabalhar, e muitos ficam até na depressão depois, porque não acontece aquilo que eles esperavam. E aí a situação fica pior do que antes. É isso o que tem acontecido. Portanto, meus amigos e irmãos, tenham muito cuidado para não serem enganados pelos falsos profetas. Porque Jesus disse que muitos poderão fazer sinais e maravilhas para enganar até os escolhidos. Porque o diabo, ele é comparado como um anjo de luz. E a Bíblia diz que o Satanás, ele tem muitas maneiras de enganar as pessoas com falsas curas. Ele até mesmo facilita para a pessoa enricar, mas tudo de maneira errada, desagradando a Deus.
Não se envolva com esse tipo de falso Cristo, falso profeta, porque você vai terminar se dando mal. Espero que essa informação seja útil para você. Que Deus abençoe e até a próxima.